Boa noite. Hoje, 26 de novembro de 2008, estamos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. Hoje temos o privilégio aqui de receber em nossos estúdios um grande advogado, que já foi conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional de São Paulo, já foi vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, já foi secretário-geral da OAB de São Paulo, é presidente da FADESP, Federação da Associação dos Advogados do Estado de São Paulo, e é também, atualmente, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Raimundo Hermes Barbosa. Boa noite, doutor Hermes. Boa noite, Luiz. É com grande alegria que participo hoje, pela vez primeira, desse programa extraordinário, que só tenho recebido informações de muito elogiosas da atuação do seu programa aqui, Jurídico News. É com grande alegria que compareço hoje aqui. Muito obrigado, doutor Hermes. Lembrando aos internautas, o programa é ao vivo e ao final do programa estaremos encaminhando ao nosso convidado as perguntas dos internautas. O tema de hoje é A Justiça é Cega. E a respeito desses assuntos, sobre a Justiça é Cega, o Radar Jurídico captou algumas imagens. Por gentileza, produção. Do STJ, Paulo Medina e outros 4 suspeitos de envolvimento com o esquema de venda de sentenças judiciais para beneficiar a máfia dos jogos ilegais. O Supremo julgou 1 a 1 dos casos. Aceitou denúncias do Ministério Público. O advogado Virgílio Medina vai responder a processo por corrupção passiva. O procurador João Sérgio Leal Pereira por formação de quadrilha. O desembargador José Eduardo Carreira Alvim por formação de quadrilha e corrupção passiva. E o juiz do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, Ernesto Dória, por formação de quadrilha. Todos vão responder a processo em liberdade, mas o juiz e o desembargador devem continuar afastados dos cargos até o final do processo. O mesmo acontece com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo Medina, suspeito de participar do esquema de venda de sentenças judiciais. O Supremo decidiu abrir ação penal contra ele por corrupção passiva e prevaricação, uso do cargo para obter benefícios pessoais. O ministro relator queria incluir ação por formação de quadrilha, mas foi voto vencido. Doutor Hermes, a respeito desse julgamento de hoje do Supremo Tribunal Federal, gostaria que explicasse aos internautas o que é uma ação penal, o que diferencia o inquérito judicial que antes existia dessa ação penal, e por que ela está sendo processada inicialmente já diretamente no Supremo Tribunal Federal. O internauta não consegue bem entender essa situação. Poderia nos explicar, doutor Hermes? Pois não, é com muita alegria que nós passamos a explicar de uma maneira sucinta essa competência originária do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que está envolvido, pelo menos segundo as informações e o noticiário, um ministro do Superior Tribunal de Justiça. Mas isso não é o mais importante. A importância é que estão sendo efetivamente processados. Se houve fatos graves, que segundo consta aí pelo ministro relator, que conseguiu apurar, isso realmente faz com que a sociedade brasileira tenha um sentimento aí de esperança, de que todos estão sujeitos à lei, não tem ninguém acima da lei. Agora, eu gostaria, meu querido Riceto, meu querido amigo, ilustre advogado, ex-presidente da subseccional lá do Tatuapé, de tantas lutas, eu queria dizer que eu fiquei realmente muito constrangido ao verificar que nessa discussão que deveria tratar-se especialmente de uma ação penal, aí nós fomos tratar de princípios fundamentais e vê-los de uma maneira assim que agora começaram a arranjar um outro termo para a violação, de flexibilização. Aquilo que a Constituição não permite, não se pode querer avançar. E, lamentavelmente, neste caso, provas que, a meu ver, são ilícitas, inclusive até consideradas pelo menos por um dos ministros, e foram lá entendidas e flexibilizadas, fazendo com que chegassem até esse cidadão que, em primeiro lugar, cidadão, depois é que venha a ser ministro do Superior Tribunal, que é o foco principal
dos atores, aliás, dos denunciados que foi recebida essa denúncia hoje, que estão nesse processo. Mas é bom que se diga que nós precisamos lutar, principalmente a nossa classe, a Ordem dos Advogados, tem o dever de fazer com que todos estejam sujeitos à lei, mas que não se desrespeite os princípios fundamentais que nós conquistamos com tanta luta, com tanto suor, com tanta lágrima na Constituição de 88. Muito bem colocado, doutor Hermes, tocou num ponto muito importante. A Constituição Federal, dentro dos seus direitos e garantias fundamentais, estabeleceu o sigilo da conversa telefônica. E, obviamente, há exceção, e a exceção foi prevista que só pudesse se ocorrer através de uma lei, né? E esta lei que foi regulamentar, que foi aprovada, promulgada em 1996, estabeleceu situações específicas e modo específico para que essa violação pudesse ocorrer. E o Superior Tribunal de Justiça, que estava na contramão da direção da legislação que estabeleceu a interceptação telefônica, numa última decisão, salvo engano, a sexta turma, restabeleceu o direito posto, o princípio da legalidade, e definiu que a escuta telefônica, conforme determina a lei excepcional, só poderia ser violada em casos excepcionais, quando não há outro meio de investigação. E ela poderia ser objeto de escuta, o cidadão pode ser objeto de escuta por 15 dias, prorrogável apenas por uma vez, com decisão fundamentada. E parecia que o judiciário estava caminhando dentro do respeito ao direito posto. E justamente esse julgamento parece que aceitou uma escuta telefônica, interceptação telefônica feita em cima do ministro Medina e outros envolvidos nesse julgamento, né, os corréus dessa ação penal, e desconsiderou o que determina a lei, a regra da exceção. O que o doutor pensa disso? Olha, eu penso que se o Superior Tribunal de Justiça, que estava um pouco afastado do leito, e Vossa Excelência tem razão, foi da sexta turma, e o relator, faço até questão de realçar, foi o ministro Nilson Naves, que num brilhante voto conseguiu restabelecer o leito do Rio, fazendo com que essa prorrogação só pudesse ser levada a efeito por mais 15 dias, sob pena de ser considerada a prova ilícita. E estava se caminhando nisso já com uma ou duas decisões nesse sentido. Agora vem o Supremo Tribunal Federal, nossa mais alta Corte de Justiça, e vai não ao encontro, vai de encontro a essa decisão do Superior Tribunal de Justiça e fazendo com que exista essa flexibilização. Mas o que é pior, pelo menos ouvi no noticiário, não conheço os autos processos, mas que o ministro relator aceitou, e só 3 ministros votaram contrariamente, segundo consta, aceitou que a escuta telefônica foi colocada na calada da noite, porque disse que a autoridade policial tinha que cumprir com o seu dever, violando também um outro princípio fundamental, um outro princípio constitucional. Então, nós não podemos assistir dessa forma, e muito menos de maneira pacífica, essa atitude, essa decisão que viola esses nossos princípios. Não, nós queremos sim que sejam feitas as devidas investigações, que sejam oferecidas denúncias, que haja o devido processo legal, que haja também a ampla defesa, o princípio sagrado da defesa, e que após que aqueles que efetivamente forem considerados culpados, que sejam apenados. Nós não podemos aceitar que o Estado, que hoje nós estamos assistindo aí, de uma forma aí muito pirotécnica, faça com que essas operações também de Polícia Federal e etc., e agora nós ficamos vendo a nossa mais alta Corte de Justiça, que tem o dever de velar, de zelar pela Constituição, está descendo do seu topo da pirâmide para analisar questões já até decididas no Superior Tribunal, que é o Tribunal da Cidadania, criado na Constituição de 1988. Lamento profundamente, esperamos que isso seja revisto, até porque o Supremo tem tomado decisões
que eu diria de grande envergadura nessa quadra que nós vivemos, que querem transformar o nosso Estado democrático de direito num Estado policial. Mas, doutor Hermes, acha que contribui para essa decisão que, com essa vênia, afronta a Constituição Federal e a Lei de Interceptação Telefônica? Contribui para isso o fato do relator que acompanhou, que presidiu o inquérito judicial ao ser promovida a ação penal, onde ela se transforma em ação penal, obviamente com o oferecimento da denúncia, fique na mão do mesmo relator, do mesmo julgador, que antes estava presidindo o inquérito onde foram produzidas as provas. Não acha que essa questão de manter o mesmo julgador do inquérito, apreciando a questão da ação penal, se ela deve ou não ser recebida e as provas que instruem essa denúncia, não acha que isso é um fator que contribui muito para o descumprimento, para o recebimento de provas ilegais dentro do judiciário? Ah, sem dúvida. Eu acho isso, inclusive, nós discutimos há pouco, antes de iniciarmos o programa, eu acho um absurdo que aquele que produz toda a prova, porque se ele produziu a prova, como ele mesmo depois vai querer apreciar com isenção, vai poder, melhor dizendo, apreciar com isenção essa prova. Não, porque senão nós vamos ter, daqui a pouco, nós precisaríamos ter o juiz que vai produzir a prova, ele vai denunciar e depois ele vai julgar. Então ele seria a própria sentença, a própria lei. Então eu acho que nesse aspecto, que aliás, diga-se de passagem, que foi arguído da tribuna pelo ilustre advogado que fez a sustentação oral de um dos acusados, e não me recordo qual, e que fez a sustentação. E o ministro não aceitou, o que seria mais conveniente ter declinado para que um outro ministro que não tivesse produzido toda a prova pudesse melhor apreciar. Eu acho que hoje nós temos aqui no estado de São Paulo, acho que da Justiça Estadual, uma situação até muito mais adequada, muito mais respeitosa com o direito sagrado do cidadão e o direito de defesa. Porque, como o meu querido colega sabe, nós temos aqui no âmbito da Justiça Estadual um DIPO, que nós temos juízes escalados para isso, e que após toda aquela colheita do inquérito policial é distribuído a um promotor que oferece, que vai ser distribuído para um outro juiz que nada tem a ver com aquele primeiro momento. Então eu acho que é assim que deve ser, e se na primeira instância assim funciona, deverá funcionar também na segunda instância. Então nós não podemos aceitar isso. Agora, isso também não é o único exemplo desse fato. Recentemente tem aquela situação da constituição do grupo, né, do órgão especial, que diz que não se aplica ao Superior Tribunal, e Vossa Excelência, que vem lutando muito com relação a isso, diz que não se aplica quando a lei da organização da magistratura é bem anterior à criação do Tribunal da Cidadania. Mas eu acho que nós vamos ter que enfrentar todas essas questões. Nós temos, graças a Deus, alguns veículos, como esse aqui, democrático. Nós temos também lá o FADESP News, o nosso programa também, que vai ao ar às segundas-feiras. Nós temos o nosso jornal e queremos, desde já, colocar aqui à disposição do programa, à sua disposição, à disposição de todos os telespectadores, para que venham somar conosco nesta luta que não é só minha, não é sua, é de todos nós. Nós precisamos fazer com que os direitos nossos, do cidadão e da cidadania, sejam respeitados na sua grandeza. É muito importante, doutor Hermes, do que o doutor falou agora para os internautas, e que eles entendam o seguinte: essa questão que parece que não lhes afeta, poderá afetar a qualquer momento, a você próprio, internauta, a um parente seu, um amigo, um vizinho seu. Então, se você fica calado nesse momento, é o que está dizendo o doutor Hermes, lá na frente você pode ser vítima da sua própria omissão. Veja, por exemplo, que o Poder Judiciário, a nossa Constituição Federal, estabelece o princípio do duplo grau de jurisdição, o que já implica por si só que já se presume que há a possibilidade do magistrado de primeira instância errar. Por isso, o duplo grau de jurisdição. E há uma série de fatores que protegem o cidadão do Estado,
Ou seja, quando os seus agentes ultrapassam aquele poder que foi delimitado pela Constituição e pela legislação. E esses ordenamentos, quando é utilizado por advogados, normalmente, ou membros do Ministério Público, a mídia não dá a devida atenção e o cidadão não consegue entender e acha que está protegendo alguém que está andando na marginalidade, quando na verdade não é isso. Está protegendo o direito de defesa de um cidadão, para que um cidadão inocente jamais possa ser condenado. E mesmo assim, isso costuma acontecer. Mas, doutor Hermes, o Superior Tribunal de Justiça, com a posse do novo ministro, o ministro Astor Rocha, parece que deu uma nova guinada nessa ilegalidade que vinha sendo praticada, nesses abusos em relação à interceptação telefônica. E o radar jurídico captou alguma coisa a respeito nos discursos de posse do ministro. Por gentileza, produção, aos internautas. Internas da Polícia Federal, segundo as quais teriam ocorrido escutas ilegais durante a investigação que levou à cadeia o banqueiro Daniel Dantas. Gravações do áudio da reunião da cúpula da Polícia Federal no dia 14 de julho em São Paulo e divulgadas pela revista Veja e pelo jornal O Globo revelam que o delegado Protógenes Queiroz tinha acesso a informações sobre o que se passava no Supremo Tribunal Federal na época da Operação Satyagraha. Nós sabíamos que tinha um habeas corpus já preparado, já um outro que estava sendo gestado no gabinete do Supremo Tribunal Federal, diz o delegado em trecho citado pela revista Veja, referindo-se a habeas corpus concedidos ao banqueiro Daniel Dantas. Protógenes também teria negado a participação direta de agentes da ABIN nas investigações. Para o deputado Raul Jungmann, que teve acesso à gravação, o delegado mentiu. Em primeiro lugar, fica lá demonstrado que o Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, estava sendo espionado ilegalmente. Em segundo lugar, também fica claro que o delegado mentiu para a CPI dos grampos. O delegado Protógenes Queiroz disse que, por enquanto, não vai se manifestar. Eu só vou me manifestar após a sentença condenatória do bandido Daniel Dantas, que ele vai ter nos próximos dias. Nesta terça-feira, o deputado Raul Jungmann vai entregar a gravação com quase 3 horas de duração da conversa do delegado Protógenes com os superiores dele para o Supremo Tribunal Federal e para o presidente e o relator da CPI dos grampos. O presidente, Marcelo Itagiba, disse que, se depender dele, a comissão vai pedir o indiciamento do ex-diretor da ABIN, Paulo Lacerda. O delegado Paulo Lacerda faltou com a verdade, bem como outras pessoas que lá compareceram. Então essa análise será realizada e essa proposta deverá ser votada pelos membros da comissão. Hoje o Tribunal Regional Federal de São Paulo decidiu manter por 2 votos a 1 o juiz Fausto de Sanctis no processo em que o banqueiro Daniel Dantas será julgado pela suposta tentativa de suborno a um delegado da Polícia Federal. O pedido do afastamento de Sanctis tinha sido apresentado pela defesa de Daniel Dantas. Heraldo Pereira, boa noite. Heraldo, como é que essa gravação da reunião na Polícia Federal deve repercutir no Supremo Tribunal Federal? Boa noite, Cristiane, William, boa noite a todos. Entre ministros do Supremo já existe a certeza de que a mais alta corte da justiça brasileira foi alvo de espionagem. De que tipo? A resposta caberá à Polícia Federal quando terminar o inquérito policial. O que está sendo revelado agora sobre a Operação Satyagraha, o uso ilegal de espiões ligados à ABIN na investigação e no acesso a dados sigilosos, reforça a suspeita do presidente do Supremo, ministro Gilmar Mendes. Para ele, já existe até confissão da prática de ilegalidades. E saibam, como o agente público, ao contrário do particular, só pode fazer o que a lei manda, quem agiu fora do trilho legal terá de responder criminalmente, não tem conversa. Heraldo, tem outro lado envolvido aí, parece bem evidente que a Polícia Federal e a ABIN estão rachadas não só entre si, mas também internamente. Quem as controla?
William, há um desencontro evidente e parece começar dentro das instituições diretamente envolvidas, a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência. Às vezes dá a impressão de que existem internamente grupos divididos em guerra aberta. Desse jeito, ninguém consegue falar a mesma língua e justificar uma sequência de fatos da investigação policial. Aí aparece um componente político. Há uma CPI na Câmara dos Deputados sobre grampos telefônicos. Tá certo que lá o governo até tem maioria, mas que a mistura pode ser explosiva. Isso pode, Cristiane. Obrigada, Heraldo. Doutor Hermes, essa operação Satyagraha é um belo exemplo do que estávamos falando. Temos aí a situação da omissão do Poder Judiciário ante os abusos e as ilegalidades praticados nas interceptações telefônicas, e vemos que nesta operação o próprio Poder Judiciário foi vítima dessa omissão, que ficou omisso durante tantos anos, deixando essas arbitrariedades acontecerem. E temos aí o magistrado, o Dr. Fausto de Santos, que fez a colheita da prova da fase de inquérito e que está sendo mantido para ser o mesmo juiz que vai definir aí se na ação penal se os acusados são ou não culpados. E gostaria só de salientar a frase do nosso grande defensor do Estado Democrático de Direito, ministro Gilmar Mendes, dentre outros ministros do Supremo Tribunal Federal, que diz que o magistrado não pode ser sócio do Ministério Público e nem do delegado de polícia. O que o doutor acha dessa operação Satyagraha e dessa interceptação feita contra o próprio Poder Judiciário? Olha, essa operação ela é esquisita até no próprio nome. Já começou assim esquisita. Ela tem uma série de componentes. Por exemplo, nós ouvimos o delegado encarregado da operação já chamar o senhor Daniel Dantas, investigado, de bandido, que quer a condenação do bandido quando ele deveria estar apurando efetivamente os fatos. Numa inversão completa dos valores da presunção de inocência e já numa presunção de culpa. Isso nós repudiamos. Então, eu acho que o Poder Judiciário, que ficou, e muito bem colocado aqui pelo eminente colega Riceto, Vossa Excelência colocou muito bem, que ficou omisso, fazendo com que, simplesmente deferindo esses pedidos, esses requerimentos de interceptações telefônicas, hoje, sofrendo na própria pele, e talvez isso tenha sido muito importante para que se dessem conta do risco, do perigo que estava correndo, inclusive, as próprias instituições. Porque o nosso ilustre colega advogado Nélio Machado tem dito, repetido várias vezes, que isso nada mais é do que um triunvirato na busca da condenação do seu cliente. Eu não entro no mérito, não conheço o processo, não estou aqui para falar da culpa ou da inocência do senhor Daniel Dantas, mas enquanto não for efetivamente condenado, a Constituição determina que existe a presunção de inocência. E ele tem o direito de ser considerado inocente antes que seja provado o contrário. Agora, o que nós não podemos aceitar é que as instituições da República estejam nesse conflito aberto, fazendo com que a agência de inteligência fique ajudando a um setor da Polícia Federal a investigar determinado caso quando não tem competência para tanto. E isso tudo sob o manto e sob a proteção daqueles que dirigem essas instituições. Então, portanto, eu acho que o presidente da República, que afastou, acho que agiu bem e que tem que ser apurado efetivamente para que se retome realmente as funções de cada instituição e nós não tenhamos esse constrangimento que está vindo a público aí diariamente, todo dia se sabe de mais alguma coisa. E temos hoje, por exemplo, vi também, acho que na internet, falando aqui para os nossos internautas, de que o custo da operação Satyagraha é muito maior do que o que custou, acho que toda a operação, só o custo da ABIN, dos agentes da ABIN, foi muito maior do que custou toda a operação na Polícia Federal. Então isso realmente está tendo uma inversão extraordinária. E nós tivemos que ter o nosso Supremo
grampeado, o que demonstra, insistimos, o perigo que nós estamos correndo nesse estado policialesco que nós não aceitamos. As instituições republicanas estão aí para cumprirem e fazer cumprir a lei. Nós não aceitamos uma outra forma de atuação. Muito bem, doutor Hermes. E mais ainda, né, nesse caso ainda temos o exemplo negativo de magistrados infringindo a lei orgânica da magistratura, no seu artigo 36, inciso 3, que é vedado fazer críticas do magistrado a outros despachos ou sentenças de outros magistrados, fora algumas exceções. E tivemos casos, nesse caso do Satyagraha, onde magistrados não ficaram nem um pouquinho, nem hesitaram em infringir esse dispositivo legal que disciplina a sua carreira e agiram como se fossem estudantes de ginásio, acadêmicos ali, fazendo abaixo-assinado. Olha, realmente essa situação, essa operação foi muito revoltante. Mas, como estava dizendo, a produção localizou agora a imagem da posse do ministro Asfur Rocha no Superior Tribunal de Justiça. Por gentileza, o nosso radar jurídico. Senadores e parlamentares, o assunto principal terminou sendo o grampo telefônico que registrou um diálogo entre o presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o senador Demóstenes Torres. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, César Brito, e o procurador-geral da República, Antônio Fernando de Souza, fizeram referência direta ao assunto no pronunciamento que fizeram em saudação ao novo presidente do STJ, César Assor. O presidente da OAB disse que o Brasil virou uma Grampolândia e que o Estado está grampeando o Estado, se referindo à suspeita de que agentes da Agência Brasileira de Inteligência teriam participado do grampo. Já o procurador Antônio Fernando de Souza disse que a democracia não está imune a desvios, mas ela falha quando esses desvios não são punidos com rigor. A utilização criminosa de recursos técnicos de coleta de informações é reprovável e deve ser rigorosamente punida, mas não pode servir de pretexto para a adoção de medidas que restringam ou inviabilizem o seu uso legítimo nas investigações em que são adequados e indispensáveis à efetividade da atuação investigatória estatal. Nada, absolutamente nada, deve se sobrepor às prontas intervenções para impedir práticas ilegais de escutas telefônicas clandestinas, por em risco ao equilíbrio institucional. Depois da posse do novo presidente do STJ, autoridades reforçaram as críticas ao uso ilegal de grampos telefônicos. O presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, disse que esse problema pode ser resolvido com a cooperação entre os três poderes. Além de ser necessário, eu creio que é possível, exatamente porque atende ao interesse da sociedade. Então eu acho que, primeiro, leis bem formuladas, segundo, o cumprimento da lei é imperioso. Então eu acho possível, sim. Eu só espero que tudo seja bem apurado, que tenhamos resultados concretos quanto à responsabilidade pelos grampos havidos. Chega de bodes expiatórios. Nós não podemos admitir que continuemos simplesmente elegendo culpados, sinalizando à sociedade culpados e coloquemos panos quentes no que deve ser apurado. Grande ministro Marco Aurélio, gosto muito de ouvi-lo falar. Mas é essa questão. O judiciário demorou para poder agir contra as denúncias feitas por alguns membros do Ministério Público, por advogados, em relação ao excesso, aos abusos que estavam sendo cometidos por essas investigações, que basicamente se utilizam só de interceptação telefônica, desprezando todos os outros meios que existem no artigo 6º do Código de Processo Penal, aqueles meios tradicionais de coleta de provas, de perícias, outiva de testemunhas, até ouvir o próprio acusado a respeito do assunto. Mas precisou atingir os três poderes. O que o doutor Raimundo Hermes Barbosa, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tem a dizer em relação a essa declaração do Procurador-Geral da República, que diz que precisa haver punição, que o Poder Judiciário tem que agir, mas, ao mesmo tempo, não esclareceu que o Poder Judiciário só pode agir quando provocado. Alguém precisa levar essas denúncias ali. E o Ministério Público é um desses agentes. O que o doutor pode falar a respeito, doutor Hermes?
Bom, eu, em primeiro lugar, eu quero deixar aqui registrado também que é muito gratificante ouvirmos o ministro Marco Aurélio, que tem coragem, sabe o que diz e tem consciência democrática. Agora, hoje todos falam que precisa apurar. Eu sei que eu conversei com o meu presidente, o César Brito, e estava se gestando alguma coisa com relação às interceptações, no sentido de fazer com que cessem todas essas prorrogações intermináveis nessa verdadeira bisbilhotice na vida do cidadão, e essa interceptação se protaindo aí por 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2 anos, falando coisas inclusive absurdas. Mas o procurador também falou, o presidente, o eminente presidente do Superior Tribunal, todo mundo fala apurar. Só que eu não ouvi falar ainda quais as medidas efetivas que foram tomadas para essa apuração. E aqui eu faço também já algumas interrogações. Quem vai apurar? Aqueles mesmos que violaram, aqueles mesmos que interceptaram indevidamente, aqueles que pediram autorização para interceptar um determinado número, incluíram outros, e também a magistratura desprevenida e talvez até despreparada com relação a isso, não tenham observado e tenham autorizado? Ou será que aquela situação lá do CNJ realmente vai se concretizar no sentido de termos um grupo de juízes especializado para analisar esses casos, independentemente daqueles que estão presidindo os inquéritos, como nós estamos vendo aqui no estado de São Paulo, recentemente colocado por você, que o juiz que preside o inquérito lá do doutor Daniel Dantas, esse juiz, inclusive, de uma maneira magnânima, que ninguém sabe explicar bem o porquê e qual o motivo, deixou de aceitar sua promoção ao cargo honroso de desembargador para continuar na operação como se fosse indispensável e não pudesse continuar aquela ação penal. Isso é no mínimo estranho. Isso é uma coisa que realmente nos causa uma certa espécie, até porque eu acho que o sonho do soldado é chegar a general, e parece-me que o magistrado de primeira instância quer chegar na segunda e almejar. Mas tudo isso está acontecendo, não sabemos explicar, e o triunvirato continua aí na busca de mostrar para a sociedade que são os paladinos da moralidade e da justiça. Hoje, meu querido amigo Riceto, é lamentável ter que se constatar isso, mas é o que eu tenho verificado. Se sairmos perguntando por aí para um jovem o que desejam a ser no futuro, se quer, antigamente ia dizer, quero ser médico, advogado, engenheiro, etc. Hoje, normalmente, os jovens querem dizer, eu quero ser Polícia Federal, porque da mídia é uma coisa importante, parece que não tem limites, um delegado que está à frente de uma investigação, chega ao ponto de falar para o Brasil, para toda a sociedade brasileira que quer ver aquele bandido que está investigando, quando nós sabemos que é um cidadão que tem grandes investimentos na área econômico-financeira do país e que não tem culpa formada ainda. E não tem uma procuração para defendê-lo, mas era isso que eu gostaria de colocar. É óbvio que o acusado, a vítima dessa injúria, tem bons advogados e sabe que esse ato, essa imputação feita por esse delegado, não só por ser precipitada, mas por essa ofensa adjetivada, constitui um crime de injúria, e isso é punível, e infelizmente praticado por um agente do Estado. Mas o doutor Hermes colocou uma situação interessante do CNJ, que quer juízes especializados, em várias especializadas. Isso me faz lembrar que os juízes, as varas especializadas no estado, na terceira região, do Tribunal Regional Federal da terceira região, aonde está lotado o juiz Fausto de Santos, nessa sua vara especializada, que é a sexta, ela foi escolhida sem nenhum critério de impessoalidade que é exigido pelo artigo 37 da Constituição Federal. Foi escolhida, não sei qual foi o critério que foi utilizado, não foi
de uma forma transparente, não foi divulgado. Não conheço o critério, nem sei se existe, porque foi a 2ª e a 6ª Vara Federal de São Paulo escolhidas as varas especializadas. Qual foi o critério? Por que não foi a 1ª? Por que não foi a 3ª, a 4ª vara, a 5ª vara, a 7ª, 8ª vara? Por que a 2ª e a 6ª? Qual o critério? E se não tem critério, já há um vício nessa especialização dessa vara. Temos sim, doutor Hermes, que ter varas especializadas, se o CNJ achar que tem que ter. Mas temos que ter critérios impessoais para que se possa escolher um magistrado, a vara que vai ser especializada em determinado assunto, e não escolhida por algum outro interesse que não seja um de forma genérica, que pode se adequar a qualquer magistrado, a qualquer vara. E eu gostaria de, inclusive, enfatizar mais uma outra questão levantada aqui pelo doutor Hermes. O nosso tema é justiça cega, né? A justiça, a gente já viu, ficou omissa nessa questão da interceptação telefônica, até que fosse vítima dela própria. Nós temos outra questão mencionada aqui pelo doutor Hermes, que é o que acontece em relação ao cumprimento do artigo 93, inciso 11 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 45, que diz que as cortes especiais dos tribunais têm que ser composta por metade dos seus integrantes mais antigos e a outra metade eleito pelo Tribunal Pleno. E isso não vem acontecendo no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e essa questão levada, provocada ao STJ para poder decidir essa questão, o STJ ali, através de uma subprocuradora-geral da República, evidenciou que a sua corte especial também é composta só dos membros mais antigos. Agora teve uma recente mudança em 29 de setembro de 2008, reduziu-se de 22 para 15 integrantes da corte especial, e esses 15 são os 15 mais antigos, os ministros mais antigos, não tem metade integrada por aqueles que foram eleitos pelo Tribunal Pleno. A Justiça, mais uma vez, deixando de apreciar essa questão, o próprio STJ e o Tribunal Regional Federal, segundo eles, não cumprem o terceiro tribunal, o Tribunal Regional da Terceira Região, porque a questão afronta o artigo 99 da Lei Orgânica da Magistratura, como se fosse possível uma norma infraconstitucional conflitar com uma norma constitucional. E depois o próprio STJ diz que o STJ não está afeto a esse dispositivo constitucional, porque a Lei Orgânica da Magistratura, ao falar dos tribunais, dos órgãos especiais dos tribunais, se referiu a tribunais estaduais, regionais, não se referindo ao Superior Tribunal de Justiça. Por óbvio, né? A Lei Orgânica de Magistratura é de 79 e o STJ só foi criado pela Constituição de 88, não poderia realmente falar no assunto. Agora nós temos uma outra questão que é muito importante, eu gostaria de ouvir o nosso conselheiro federal a respeito, que também é mais uma outra questão que está acontecendo no Superior Tribunal de Justiça, contrariando o dispositivo constitucional, que é em relação à lista sextupla da OAB. Por gentileza, eu gostaria que a produção colocasse as imagens do radar jurídico em relação a essa questão que envolve a OAB e o STJ. O Conselho Federal da OAB quer garantir que o STJ cumpra preceito constitucional no preenchimento de vaga daquele tribunal destinada à advocacia, no chamado 5º Constitucional. No último dia 12, a ordem ajuizou perante o Supremo Tribunal Federal mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar contra possível ato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ação quer assegurar que o presidente Lula se abstenha de indicar a aprovação do Senado e também de nomear os candidatos a cargos de ministro do STJ em vagas destinadas à advocacia. Os detalhes do mandado de segurança e a posição da OAB em relação ao assunto você confere agora, nessa entrevista da repórter Lívia Baral com o advogado André Regis Carvalho, membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da OAB, que também assinou o mandado de segurança.
Para nos dar mais detalhes sobre o assunto, eu converso agora com André Regis. Ele é conselheiro federal por Pernambuco e membro da Comissão de Estudos Constitucionais. Bom, doutor André, os nossos telespectadores já vêm acompanhando esse caso da lista sextupla, né? O STJ decidiu por não votar na lista enviada pela OAB. Ao que o senhor atribui essa decisão do STJ em não aceitar a lista da OAB, já que fere os preceitos constitucionais? Bem, a justificativa do STJ é em virtude de um impedimento do seu regimento interno, na medida em que eles tentaram escolher os nomes indicados pela OAB, mas por um motivo técnico, vamos colocar assim, eles não seguiram no processo de escolha. E eu vou explicar como se deu isso. Inicialmente é importante frisar que o processo de escolha dos oriundos da advocacia, dos egressos da advocacia, ele se dá no primeiro momento onde o Conselho Federal escolhe 6 nomes, 6 advogados com notável saber jurídico e também com reputação ilibada. Essa lista é encaminhada ao STJ, o STJ ele reduz a tríplice e encaminha ao presidente para que o presidente escolha um. O STJ argumenta de que nenhum dos candidatos atingiu o número mínimo para figurar na lista tríplice. Ora, isso é um entendimento equivocado do STJ de ter interpretado o seu regimento dessa forma, porque ele não pode deixar de escolher. É uma obrigação determinada pela Constituição. E a grande repercussão de tudo isso é que há um grande prejuízo para a advocacia, na medida em que o seu indicado ele não será efetivado. Sendo mais específico, aonde está a ilegalidade apresentada pelo STJ para não querer votar na lista da OAB? Bem, a ilegalidade é que ele está descumprindo um preceito fundamental. Aliás, é um preceito constitucional. A Constituição determina que é sua obrigação. Ele não pode se eximir. Então é muito mais do que uma simples ilegalidade, é uma inconstitucionalidade. O STJ está ferindo a própria Constituição. Existe a possibilidade de o presidente Lula indicar uma outra lista? O que vai acontecer nesse caso? Bem, de fato esse risco existe. Não vamos dizer risco, mas essa possibilidade ela é muito forte. Porque o STJ ele está em processo de escolha de lista dos integrantes oriundos da magistratura e também do Ministério Público. Porque o STJ ele é composto por 1/3 de egressos da magistratura estadual, 1/3 egresso da magistratura federal e 1/3 dividido entre advogados e membros do Ministério Público. O que acontece é que a primeira lista era da advocacia e ela não foi considerada, e posteriormente vieram listas do Ministério Público e também da magistratura estadual. O presidente da República, as listas chegando para ele, é obrigação dele escolher, na medida em que o problema não é gerado por ele. Ele não pode simplesmente interromper o processo de escolha em virtude do impasse entre a OAB e o STJ. Um impasse desnecessário, um impasse absolutamente não antecipado, gerado por essa atitude equivocada do STJ. O que o senhor achou da decisão da OAB em entrar com um mandado de segurança no STF? Doutor Hermes, esse caso é mais um caso de, entre aspas, conflito de um dispositivo constitucional e um dispositivo infraconstitucional, no caso do regimento interno do STJ, doutor Hermes? Olha, que me permita e me desculpe o meu querido colega conselheiro federal lá pelo estado de Pernambuco, André, mas eu entendo que o regimento interno do Superior Tribunal é que tem que se adaptar à Constituição, e não o contrário. Eu acho que eles pecaram feio, não tinham motivo para devolver, até porque nessa lista nós já tínhamos colegas que foram indicados e que já tinham sido escolhidos, já tinham composto a lista tríplice. É dever do Superior Tribunal, dos 6, escolher 3 ou devolver com motivo justificado. E isso não foi feito e vão ter que fazer. Eu acho que o Conselho Federal, através do seu presidente, na penúltima sessão, nós decidimos não publicar porque abriram mais 2 vagas. Nós decidimos não
publicar sequer a convocação para preenchimento das novas vagas, enquanto não for resolvido essa questão com relação a essa lista que está lá segura. Mas quero dizer mais, eu não tenho toda essa paciência e essa tolerância que tem meu colega André. Eu acho que o que está havendo mesmo é incompreensão, má vontade do próprio Superior Tribunal de Justiça, que hoje, depois de colocado aqui por você, de que reduziram a participação para 15 membros que não estão atendendo a emenda 45, isso significa dizer que querem cada vez mais concentrar poder na mão de poucos. E nós não podemos querer que caibam na paróquia o mesmo número de fiéis quando ela tinha 5 mil habitantes e hoje tem 5 milhões. Isso não pode. Doutor Hermes, a produção está me informando aqui que tem alguns e-mails que chegaram de internautas que querem esclarecer algumas dúvidas. Se puder responder a essas perguntas, eu gostaria que a produção lesse os e-mails, por gentileza, produção. Aqui, doutor Luiz, uma mensagem enviada pelo Gabriel. Nossa, sempre que passam esses casos na TV, mas nunca ficamos sabendo os resultados. Será que os senhores poderiam me dar um exemplo de ministros ou juízes que foram indiciados e que pagaram pelos seus crimes? Bom, nós temos um agora que foi denunciado, né? Agora vamos saber o final do processo. Então nós precisamos acompanhar isso para e passo, Gabriel. E eu acho que você tem razão, mas nós temos alguns casos, sim, que foram denunciados. Hoje, a título de informação, foi absolvido por unanimidade pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, aquele promotor que, segundo consta, matou em defesa própria, defesa da vida e legítima defesa, aquele estudante lá na cidade do Litoral, isso ano passado. Mas foi uma votação unânime pelo órgão especial do Tribunal de Justiça. Então as coisas acontecem assim, esse foi absolvido, o outro pode ser condenado e nós temos que caminhar para o aprimoramento da nossa democracia. Aqui, outra pergunta do Rafael Sevieri Said, ele escreve de Bela Vista, São Paulo. O Superior Tribunal de Justiça é composto por quantos ministros e quem escolhe esses ministros? O Superior Tribunal, já foi inclusive dito, é composto por 33 ministros, um terço oriundo da magistratura estadual e um terço da magistratura federal e um terço é composto de metade do Ministério Público e metade da advocacia. E assim é composto o Superior Tribunal de Justiça. Ô, Rafael, um abraço para você, obrigado pela pergunta. Outra mensagem aqui de Anderson Silva, Jundiaí, São Paulo. Boa noite. Gostaria de saber dos doutores qual a jornada para se chegar a ser juiz. Obrigado e parabéns pelo programa. Bom, eu gostaria muito de estar respondendo, Rafael, era a respeito de como ser advogado. Mas como você quer ser juiz, tem que estudar como também tem que estudar para ser advogado. Estudar e prestar um concurso. Em sendo aprovado no concurso, estudar mais ainda para se tornar um bom juiz. Aqui é uma mensagem de Flávio Wagner. Ele não falou de onde que ele está escrevendo. O que o convidado acha de países que invadem o nosso país e patenteiam as nossas riquezas naturais, porque até a rapadura já patentearam, embora tenham perdido judicialmente esse caso? Isso é mais um absurdo, é uma inobservância da nossa soberania. Agora, a única vantagem que nós temos da rapadura, porque era muito aceita só no Nordeste, e hoje, graças a Deus, já está a nível internacional. Então, todos aqueles que gostam de doce, que aproveitem e comam bastante rapadura. Doutor Hermes, o nosso programa está chegando ao final, o assunto está muito interessante, temos muitas perguntas e que não vão poder ser respondidas aqui no ar. Gostaria que se pudesse
deixasse o seu e-mail para que os internautas encaminhem suas indagações diretamente no vosso e-mail e que fizesse as suas últimas considerações. Olha, eu fico grato, bem que você me disse que o programa passava voando, que nós nem notaríamos. E o meu e-mail é barbosaadv@terra.com.br. Barbosa com S, 2 As, @terra.com.br. Olha, fiquei muito feliz de participar e quero mandar uma mensagem especial a todos os advogados inscritos na carteira de previdência dos advogados, porque nós estamos nessa luta, trabalhando muito para que nós consigamos salvar a nossa carteira. A carteira de previdência dos advogados do Estado de São Paulo, que é a única carteira existente nesses moldes no nosso país. Ela não pode ficar à mercê da insensibilidade de governantes que querem simplesmente deixar o advogado à mercê da própria sorte. O que é pior, essa carteira não pertence efetivamente e somente aos advogados. Ela é um patrimônio da sua família, dos seus filhos, das suas esposas, dos seus netos, e isso nós não podemos aceitar. Então venham conosco, venham somar, ingresse no nosso, mandem a mensagem para o nosso e-mail, barbosaadv@terra.com.br. Vamos estar juntos nessa luta e desde já, aqueles que eu não tiver a oportunidade de encontrar antes ainda do Natal e do Ano Novo, a todos eu desejo uma feliz passagem de Natal e um futuro e próspero Ano Novo, não obstante essa crise que nós vamos ter que enfrentar, mas certamente com a crise nós vamos crescer e nós vamos aprimorar o nosso Estado democrático de direito. A todos o meu muito obrigado por estar aqui participando e muito obrigado, Luiz Riceto. Foi uma honra participar aqui do seu programa, que certamente irá para a minha galeria, porque foi muito agradável estar aqui hoje à noite. Nós que agradecemos, Dr. Raimundo Hermes Barbosa, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente da FADESP, Federação da Associação dos Advogados do Estado de São Paulo, e dizer que ficamos muito honrados com a sua presença, por ter brindado o nosso programa com seus conhecimentos e que estaremos aqui sempre à disposição para quando quiser usar o nosso espaço. Eu gostaria de agradecer aos internautas pela audiência e lembrar que estaremos ao vivo na próxima quarta-feira, às 22 horas, com mais um Jurídico News, aqui pela Just TV. Boa noite. Ser advogado é ter antes de tudo o maior respeito por ela, a justiça. Quando desrespeitam as prerrogativas dos advogados, tentam acabar com o direito de exercer uma das mais belas profissões. Advocacia. Sem ela, não há justiça. OAB São Paulo. A valorização do advogado é a nossa maior causa.